Pronto. Estamos ao vivo já, Gilbertinho. Ei, boa noite a todas, boa noite a todos. Aqui quem está falando com vocês é o Gilbertinho Campos, sou candidato a prefeito de Vitória, ao lado de Muna Malek, uma companheira está sempre aí com a gente na luta, e nós dois estamos enfrentando esse desafio de disputar essa eleição da capital. O nosso número é 50, o nosso partido é o PSOL. Hoje nós estamos inaugurando, gente, nosso canal do YouTube, né, e eu gostaria que vocês pudessem visitar o canal para conhecer as nossas propostas, os nossos programas, e contribuir para o nosso programa também, porque um programa em campanha eleitoral, ele só se esgota no final da campanha, porque ele é construído no dia a dia, é sempre um processo em construção, e também para ver nossos vídeos, né? A nossa trilha sonora, que é belíssima, uma música belíssima, e, enfim, participem, mandem sugestões, façam uma avaliação da nossa campanha, apresente para a gente o que seria interessante a gente estar falando, dialogando, enfim. É uma campanha diferente, né, por conta da pandemia do coronavírus. Normalmente, hoje, nós estaríamos ou fazendo um comício, ou fazendo uma caminhada pelos bairros, manhã, de tarde, de noite, até os pés sangrarem, mas é uma campanha diferente. Eu estou acostumado a fazer campanha, muitos anos que eu faço campanha, e eu nunca vi nada igual como essa campanha, né? É uma conjuntura muito diferente. Então, nós estamos priorizando, como todos os candidatos estão fazendo, priorizando fazer campanha via online, discutindo com as pessoas, dialogando com as pessoas, né, com representantes da sociedade, pessoas formadoras de opinião, pessoas do povo, trabalhadores, trabalhadoras, enfim. Então, é isso. Então, esse programa que nós estamos fazendo aqui já é o terceiro de uma série que nós estamos chamando de Gilbertinho e Muna na sua casa. Como a gente não pode adentrar as residências, estamos adentrando via online. E as pessoas que nós estamos dialogando, como eu disse anteriormente, são pessoas, né, do povo, estamos priorizando pessoas negras, pessoas da comunidade, pessoas das periferias, para que essas pessoas possam apresentar para a gente as angústias, os problemas, as demandas, porque nós estamos nos propondo a fazer uma administração diferente, uma administração que vai privilegiar os territórios, né, as comunidades, enfim, porque, historicamente, os prefeitos, com a sua lógica de perfumaria, só tem olhar para os bairros da classe média, os bairros da orla, e nós estamos fazendo diferente. Nós queremos conversar com o nosso povo. Nas lives que nós fizemos anteriormente, nós percebemos que há muita coisa por fazer nos territórios, nas comunidades negras, né? Eu e Muna temos visitado essas comunidades, e a gente está vendo que tem lugares que não tem coleta de lixo, tem lugares que não tem saneamento básico, esgotamento sanitário, e, pasme, tem lugar na nossa capital que não tem água potável. Imagina vocês, uma situação dessa, uma situação de pandemia, por isso que a maioria das mortes nessa pandemia foram de pessoas dessas comunidades. As pessoas falam assim, mas o maior número de infectados foi nos bairros da classe média. O maior número de infectados foi na classe média, mas os maiores, as pessoas que morreram, os casos mais letais, se deram justamente nessas comunidades, pessoas pobres, pessoas negras, que não teve condições de se prevenir ou de cuidar da doença por falta de recursos, enfim. E uma outra questão que a gente está conversando muito com as pessoas é que nosso projeto ele tem a palavra equidade, ou seja, nós vamos
trabalhar além da igualdade, muito além da igualdade, né? Então, principalmente equidade quando a gente vai se referir à questão do racismo, porque o racismo, para nós, vai ser a mola mestra da nossa administração. Nós vamos falar muito de racismo na campanha, nós vamos falar muito de racismo na nossa administração, nós vamos fazer recorte racial em todas as políticas, né, da prefeitura, e a municipalidade, do nosso ponto de vista, ela tem que ter essa tarefa, porque a Vitória é uma cidade dividida, é uma cidade racista, é uma cidade preconceituosa, tem muita discriminação com as pessoas negras, com as pessoas pobres, com as mulheres, com as comunidades LGBTQI a mais, enfim. Então, esse segmento vai ser um segmento que nós vamos ter um olhar diferenciado, um olhar mais atento para justamente dar um giro, né? Um giro para essa administração, né? Então, dessa forma que a gente quer conduzir a cidade, e, enfim, e aí a gente está conversando com vocês. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito importante, e eu vou deixar que a Muna apresente essa pessoa, e para a gente começar o nosso diálogo. Muna, por favor, apresente a nossa convidada. Boa noite, eu sou a Muna Malek, candidata a co-prefeita ao lado do Gilbertinho. É um prazer inaugurar esse canal no YouTube, né? Como o Gilbertinho bem menciona, aqui nós colocaremos nossas propostas, né, do nosso programa de governo, dado que o nosso partido tem muito pouco tempo de TV e que a gente precisa e quer colocar as nossas pautas para que elas sejam escutadas, para que elas sejam levadas a sério, para que elas cheguem nas pessoas, porque nós temos também, né, essa missão de fazer diferente do que muitos candidatos vêm fazendo em programas esvaziados, em programas, né, que, na verdade, não estão linkados com as reais demandas do povo. O PSOL é um partido tradicionalmente ligado às classes trabalhadoras, né, às ditas minorias e aqueles que tiveram excluídos durante todo esse perfil, né, durante toda essa gestão colocada até hoje na cidade de Vitória e no Brasil. A gente assiste aí não só um período de pandemia, como um período de perda de direitos sociais progressivo, orquestrado pelo governo federal, mas que também tem seus níveis no governo estadual e no governo municipal. A convidada de hoje é Amanda Cabral, uma pessoa muito especial, uma pessoa muito querida, ela que é mãe, ela que é ativista, educadora social. Ela não colocou na apresentação dela, mas eu sei que ela é passista de escola de samba, que teve durante muito tempo treinando também as meninas que são passistas hoje na escola de samba, na mais querida da cidade. E vamos chamar ela para esse bate-papo que é sobre raça, que é sobre gênero, que é sobre mulheres periféricas, que é sobre ser mãe na periferia, e como ela entende isso. Ela que é moradora do bairro do Bonfim, e a gente quer escutar você, Amanda. Vamos chamar a Amanda, Gilbertinho, para fazer essa conversa com a gente. Lembrando que esse é o terceiro episódio, né, desse programa, Muna e Gilbertinho visitam, e que toda semana a gente vai estar sempre colocando episódios novos. E no canal também vão subir vídeos sobre o nosso programa e vídeos da nossa campanha. Aguardem. Gilbertinho anunciou um pouco da música e realmente está espetacular, vale a pena esperar e conferir. Vamos lá? Vamos chamar a Amanda. Vamos lá. Ei, gente, boa noite. Olá, bonita. Eu tô de microfone aqui porque meu microfone não quer ligar. Aí eu falei, meu Deus, cheguei lá com o meu filho, falei, me dá esse aqui. Vai ser esse mesmo. Amanda, porque esses problemas estão ocorrendo até nos grandes canais de televisão, isso está acontecendo. Seja bem-vinda, Amanda. Obrigada. Bem-vinda, viu? Obrigada pelo convite, estou muito feliz. E obrigada por aceitar.
Amanda, eu vou pedir para você começar se apresentando um pouquinho para quem está escutando aí a gente, para quem está vendo a gente. Meu nome é... Quem é a Amanda? Meu nome é Amanda Cabral, eu tenho 42 anos, sou mãe solo de 2 meninos, o Rodrigo tem 24 anos, o Kalel tem 1 ano e 7 meses. Eu sou educadora, sou especialista em educação social e popular, moro na comunidade do Bonfim há mais ou menos uns 23 anos, eu vim para cá, Rodrigo ia fazer 1 ano, 23 anos, um pouquinho. Sou negra, sou mãe solo, sou mulher, sou periférica e não sou assistida. É isso aí. É isso. E sobre ser passista, Amanda? Eu sei que você era passista também. Carnaval é uma coisa que me dá prazer, eu gosto muito. Gosto de manifestações culturais, né? Eu tenho uma especialização também em danças populares e eu me especializei em samba e dança de salão. E eu fui passista durante bastante tempo. Aí em 2016... eu não lembro muito de ano não, gente, já tô velha. Mas eu fui convidada para ser passista numa escola lá no bairro de Fátima, Império de Fátima. É uma escola que eu gosto bastante. Foi o primeiro desfile da Império de Fátima na Avenida, nunca tinha desfilado no Sambão do Povo, fui a primeira diretora de passistas deles, e depois eu voltei para minha escola, que é a Piedade, a minha escola do coração, onde eu desfilo desde os 13 anos de idade, e recebi um convite do então presidente na época, o Edivaldo, que hoje é presidente da Liga, para ser diretora de passistas lá, e fiquei na Piedade até o ano que eu ganhei Kalel. Depois eu resolvi me dedicar à maternidade porque, como mãe solo, eu não tenho muito tempo para dispor. E eu preciso trabalhar, eu tenho outras demandas e eu resolvi não sair do carnaval. Eu estou dando um tempo. Não tem como. Jamais. Não. Jamais. Amanda, e como que você vê isso de ser mulher negra, de ser periférica, de ser mãe solo? Como que você enxerga essas questões na sua vida? Então, é uma luta diária, né? É muito difícil, a gente não dispõe, porque não existe políticas públicas para mulheres, quase não tem. Para mulher negra de periferia, então, eu não sei dizer. Então, assim, viver um pouco com medo, a gente tem medo quando o nosso filho sai, principalmente se é de noite, para uma diversão, mãe, vou ali com meus amigos, a gente já fica com aquele medo. Todos os dias a gente vê os filhos das nossas amigas passando por coisas que a gente sabe que pode chegar, de certa forma atinge a gente, mas que pode vir para dentro do nosso teto, para baixo do nosso teto, e ser mãe solo, periférica e negra, lutar todo dia contra o racismo, o sexismo e a misoginia, né? É uma situação muito complicada. Deixa eu fazer uma pergunta, uma curiosidade. Mona, como é que viver com um filho de 24 anos e o outro tem que idade, você falou? 1 ano e 7 meses. Como é que é isso? Um de 24 e um de 1 ano? Como é que Menino, é essa relação? Eu acho que assim, a gente meio que se encontra uma forma de conviver, de criar esses laços, porque era só eu e ele, foi 23 anos, eu tive Kalel, o Rodrigo tinha 23, então foram 23 anos nós dois sozinhos, né, que eu nunca fui casado com o pai dele, eu já me separei do pai dele com ele na barriga, então era eu e ele mesmo, e aí de repente vem um irmão sem planejar, porque não foi uma gravidez planejada, então sem planejar, sem esperar. No começo foi muito difícil, muito ciúme, muita dificuldade de convivência mesmo, mas hoje ele pegou o neném e saiu para eu poder fazer a live. Hoje a gente encontrou uma maneira e tá muito bem. Se não fosse ele, porque eu tô trabalhando home office, e ele saiu do trabalho que ele estava, né, por conta da pandemia, foi um dos mandados embora. Se não fosse por ele, eu não sei o que eu ia estar fazendo, porque eu não tenho onde deixar Kalel. Que bacana, que legal. Mona. Tá bem assistida, né? Pelo mais velho. Tá bem isso aí. Amanda, você falou de uma questão, né? Trazendo aí mais o Rodrigo, né? O seu filho mais velho. Como que você sente isso, né? Que a gente vê, assiste o tempo inteiro esse extermínio, né? Da juventude negra na periferia. E as notícias não param de chegar, cada vez mais jovens são mortos e cada vez mais perto da gente. Né, cada vez mais a gente conhece, são rostos que a gente conhece, Damião, Juan, né, Neno, Yuri,
e essas pessoas têm nome, esses meninos têm nome, têm sobrenome, têm famílias. Como que você acha que você consegue, e se consegue, né, proteger os seus filhos desse sistema, dessa política que mata, que exclui, que encarcera? A gente precisa pensar também no encarceramento em massa da juventude negra, né, e aí colocando pretos e pardos dentro desse sistema carcerário. Como que você acha que é possível lidar, sendo mãe, sendo mulher periférica dentro desse sistema? A gente, é uma coisa que eu sempre falo aqui com as minhas amigas também, que nós somos todas mães solo juntas. Eu não sei o que eu ia sentir, eu sinceramente não sei, porque é só a gente vivendo, igual acontecia antigamente, a gente tinha que largar o nosso filho preto para cuidar do filho branco da casa grande, né? Então a gente deixava o nosso de lado para cuidar do filho da Sinhá. Hoje a gente está fazendo a mesma coisa. Eu preciso de sair de casa para trabalhar. Se eu não trabalhar, a comida não chega na minha casa e meus filhos não comem. Então eu acabo deixando meu filho, e a gente deixa nosso filho, a polícia vai lá e mata. Sabe, acontece alguma coisa e mata porque é preto, e morre porque é preto. O sentimento é de culpa. Mesmo que aconteça alguma coisa, e a gente sabe que aconteceu porque o meu filho estava sozinho, porque eu estava trabalhando, ainda assim não me livro do sentimento de culpa. E como que você acha que a polícia poderia agir, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas me falta alguma, de forma mais humanizada. Como que você acha que deveria ser a abordagem policial nos territórios e com a população negra? Qual é o tipo de polícia que você sonha ver na sua cidade? Não, eu acho que se a polícia agir do jeito que eles agem, que eles abordam as pessoas lá nos bairros nobres, a gente já estava com metade feliz. Já estava de bom tamanho. Né? Porque lá a polícia, oi, tudo bem, vamos fazer uma operação. Aqui já chega dando porrada, apontando arma pesada para os filhos da gente, às vezes aponta para a gente vai falar alguma coisa, houve coisa que não deve, porque acham que todo mundo que mora no morro, se for preta, então, é mulher de vagabundo, sabe, esses nomes que a gente está cansado de ouvir por aqui, não é novidade para ninguém que mora no bairro de periferia, os nomes que a gente ouve. E às vezes a gente fala com as pessoas, nossa, sério, acontece isso? Lógico, gente. Eu acho que se a polícia agisse do jeito que eles agem nos bairros nobres, abordassem pessoas do jeito que abordam nos bairros nobres, a gente já poderia começar a conversar. Existe uma polícia que é a mesma polícia, né? Mesma polícia. Físicos, mas que ela é cordial com uma parcela da população que é branca, que é de uma classe, né? Classe média, da classe rica. Sim. E ela é extremamente violenta, repressora, né, com as populações periféricas, com as pessoas negras também, porque não adianta você estar na classe média e continuar sendo negra, você nunca é parte daquele sistema. Acho que não. E, inclusive, isso vem de lá de cima, porque quando os policiais saem para fazer a operação, eles já saem com essas orientações, de que é para subir o morro descendo o bambu em todo mundo, né? Aquela lógica, né, Amanda? Só um minutinho, Amanda. Aquela lógica que a polícia já chega batendo, que fala assim, eu não sei por que eu estou te batendo, mas você sabe porque você está apanhando. Apanhando. Né? A gente sabe mesmo, porque a gente é preto, porque a gente é pobre, porque a gente mora na periferia, é por tudo isso que a gente está apanhando. Toda vez que me perguntam, né, você acha que eu sou uma pessoa negra? Eu falo, olha, a polícia nunca tem dúvida, né? Eu acho que se você tem polícia e segurança de shopping, supermercado, não tem dúvida nunca. Nunca. Patrão. Sim, nunca tem dúvida. Na fila do emprego, né? Nunca tem dúvida. Sempre dou essa resposta um pouco atravessada, porque é quase uma afronta, né? Essa dúvida, né? Sendo que a gente sabe que a população negra tem certeza dos sentimentos que compartilha, e existe toda uma perspectiva, né, da dororidade que a gente coloca em relação à sororidade, né, de pessoas que se reconhecem, infelizmente, na dor, né, nos princípios de exclusão e de racismo. Amanda, só mudando um pouco o enfoque, eu queria saber de você como é que é hoje sua inserção na comunidade. Eu sei que você tem aí várias
ações voltadas às mães solo. Você pode falar para a gente um pouquinho sobre isso? Sim, então, eu trabalho com 30 mães solos hoje, né, porque eu não tenho condições de trabalhar com mais por conta da pandemia, mas já trabalhei com bem mais, mas com um grupo de pessoas maior também. Só que hoje a gente se dividiu e eu estou trabalhando com 30 mães solos, a gente está trabalhando no sistema de ajuda mútua, e umas doações que eu recebo, inclusive do grupo, né, Coletiva Revolução Materna, as meninas do grupo me ajudam então, todo mês, cestas básicas, fralda, leite, essas coisas, porque são mães solos, né, que têm filhos. A associação comunitária, liderança comunitária, na verdade, do meu bairro, ela de uns... O João ganhou pela segunda vez, então mais ou menos uns 6 anos para cá, é muito ativa. É um líder comunitário que se preocupa com as questões da população aqui do bairro, que está ativo tanto na parte baixa, porque nós sempre tivemos liderança comunitária para a parte baixa do Bonfim. O pessoal do alto nunca... Hoje eu moro na parte baixa, mas eu morei na escadaria. Quando eu me mudei para o Bonfim, só 23 anos atrás, eu morava na escadaria dos trabalhadores, que é onde todo mundo conhece. Depois que eu vim para a parte baixa, mas assim, eu sempre, tanto quando eu morava lá, eu sempre observei que Bonfim era a parte baixa até a rua principal, virou para subir lá para o Alto Bonfim, acabou, ninguém queria saber, era buraco em escada, não estava nem aí, lixo, e hoje a gente tem uma liderança comunitária bem ativa, ainda bem, e a gente trabalha bastante junto nessa questão. Eu sempre que eu procuro ele está muito assim solícito em ajudar, em fazer a parte dele, na verdade, né? Faz a parte dele e ajuda com mais um pouco. Ele faz o que ele tem que fazer e ainda faz mais um pouco, porque é dele. João, meu amigo de infância, nós todo mundo adolescente junto, crescemos, ele veio para esse lado da liderança comunitária e está lá. Então eu estou trabalhando, hoje eu trabalho com as mães solo só. A gente tinha um projeto com crianças também, mas está parado por conta da pandemia, não está podendo, né? Mas depois acredito que volte, mas hoje eu estou trabalhando com as mães solo e, sim, ainda bem, desde que começou essa história dessa questão da pandemia, todas as ações que eu tenho feito tá dando certo, estou conseguindo ajudar essas mulheres, elas mesmas, a gente já se conscientizou que se a gente também uma não der a mão para a outra e não ajudar, a gente não sai do lugar, a gente não lê, porque aqui é assim, a gente recebe ajuda externa, mas a gente tem que fazer muita coisa aqui dentro. É a gente pela gente. Se a gente não der a mão, se a gente não levantar um vizinho, a gente cai. Então, assim, se cair, cai todo mundo. Porque para levantar é mais fácil do que cair sozinho. Eu sempre falo isso com elas. E a gente está trabalhando nesse sentido e estamos conseguindo. Mês passado foi um mês muito difícil, chorei muito, fiquei muito estressada, mas no final deu certo. Maravilha, maravilha. Tem também duas instituições que são bem ativas aqui dentro, que é a Batucada do Bonfim, que a gente está voltando com ela agora, junto com o Wesley Denadai, que é diretor de carnaval, Carnaval Capixaba há muitos anos, e o Bloco Eu Quero Ela, eles são muito ativos também aqui dentro, nesse sentido das questões sociais. A Batucada do Bonfim, inclusive, está voltando para a gente poder fazer algumas questões, trabalhar com crianças e adolescentes, para tirar da rua. Interessante você trazer esses aspectos, né? Que a gente tem aí uma criminalização tão grande da festividade popular, né? E isso é histórico no Brasil, na verdade. Um país que tem uma lei da vadiagem, né? E há pouco tempo, sim, e que prendia pessoas negras, né? E pardas, mulatas, né? E há pouco tempo teve uma discussão grande, né? Que você participou ativamente, inclusive, sobre a questão do carnaval, né? Um vereador que a proposta dele era acabar com o carnaval, e o argumento é que o carnaval era uma despesa desnecessária e que esse dinheiro, né, de uma despesa desnecessária, ao ver dele, deveria ser revertido para a educação. A gente bem entende, né, que isso é um marketing político que vem dado certo, né, uma lógica neoliberal de enxugar o Estado, de tirar das festividades populares, né, e você trazer esse elemento, né, das batucadas, né, me traz a noção de que a escola de samba, né, que o samba é educador, é um movimento educador também, né, e importante. O nosso programa... Eu acho que todo movimento cultural popular que a gente tem nas comunidades e nos entornos delas, eu acho que
tem que se mobilizar nesse sentido. A Piedade é uma escola de samba que se mobiliza. Eu acho muito legal. A MUG e na Glória também, eles têm uma mobilização muito grande com relação a essas coisas. E eu acho que se todo mundo fizesse, porque não tem escola de samba em todos os bairros, mas a gente consegue abranger os entornos, né, as regiões. E, gente, tem gente que mora na Serra e toca em escola de Vila Velha, de Vitória, de Cariacica. O negócio é dar um pontapé inicial e fazer. Porque quem é do samba e vai onde tem samba. E quem não é, aprende a gostar. Exatamente. Onde tem batida do tambor, nós estamos juntos, né? Nós estamos juntos, não tem como. Exatamente. Sangue chama. Um dos eixos do nosso programa é exatamente esse, Amanda, de levar, né, equipamentos culturais para os territórios periféricos, exatamente pensando em descentralizar esses equipamentos. Uhum. Não adianta a gente criar um equipamento gigantesco, um elefante branco e que seja de difícil acesso. A nossa proposta é exatamente de espalhar pequenos centros e focados nos jovens da periferia, os lugares que eles possam gravar um CD, né, que eles possam se organizar, que eles possam fazer reuniões. E aí eu vou... Esses locais acabam virando um ponto de encontro. Eu acho isso muito legal. Eu acho isso muito troca, legal. Né? E do aspecto que isso gera. A gente vê a organização, né? Principalmente falando do território do bem, né? A organização muito grande de uma liderança comunitária, que é uma liderança política e que tem programas voltados para a juventude. Mas a prefeitura precisa patrocinar esses programas, né? Com certeza, com certeza. Passou do momento de... Não, a gente não pode ser deixado. Para você ter uma ideia, foi dito que a Prefeitura de Vitória distribui 3.500 cestas. Gente, sinceramente, eu falei, eu tô querendo saber onde tá essas 3.500. Eu queria só 150 para cá, não precisava de 3.000, não. Sabe? Não existe isso. Aí sempre, a prefeitura deu, a prefeitura fez, mas a prefeitura nunca vem. A gente nunca vem. Essa gestão, então, a gente não tem nem a liberdade de falar nada. Porque eles não ouvem, eles não querem ouvir, eles nunca têm agenda, eles não recebem a gente, para a gente ser recebido através de terceiros, e quando chega lá é aquele negócio rapidamente, que tem reunião, que eu tenho não sei o que, sabe? Não tem. Eu acho que o que falta é ter uma gestão que ouve o povo. O povo precisa, as pessoas precisam de ser ouvidas, as gestões, elas têm que se colocar na periferia. Não adianta uma gestão fazer ciclovia, pintar asfalto, tapar buraco, e as crianças, filho de pobre, tá brincando na escadaria. Não ter um parquinho para brincar, sabe? Porque nós não temos. Aqui não tem nada. Tem o que? Horto de Maruípe. Mas a gente tem que descer pro Horto de Maruípe, para descer pro Horto de Maruípe, arrastando o menino num asfalto que é pequeniníssimo, e passa ônibus, passa micro-ônibus, passa caminhão, passa carro, sabe? É tudo muito difícil. A gente não tem nada aqui. Nossos filhos é brincar na rua, é brincar correndo em escadaria, e infelizmente hoje não tá dando para fazer isso. Então os nossos filhos, mesmo antes da pandemia, a gente já estava enclausurado. Nossa, que fala forte. Mesmo antes da pandemia, a gente já estava enclausurado. Todo momento que a gente discute mobilidade, bem o que você ilustrou, né? Mobilidade não é só ciclovia, não é só pensar, né, em faixa exclusiva para ônibus. Mobilidade é pensar acesso também, né? É pensar os deslocamentos. A gente sempre trabalha com uma noção de tornar os deslocamentos verticalizados para todos, e não torná-los, né, octagonais, como a gente diz, as pessoas da arquitetura costumam dizer, que é exatamente esse tanto de barreira, seja física, seja econômica, né, seja uma também pessoa com deficiência, seja uma pessoa idosa, seja uma mãe com um filho, 2 filhos, 3 filhos, não interessa, mas as dificuldades, né, e aí é um gasto de dinheiro, é um gasto de tempo, é um gasto de saúde e muitas vezes, ou quase sempre, a privação de acesso a esses espaços. Sim. Né? Então, toda essa discussão é mobilidade. Quando você traz isso do parque, né, porque a referência do bairro é o Horto, mas o Horto não é tão perto quanto a gente imagina. Lógico que não. Não é tão Ainda mais para quem mora lá em cima, não é? Sim. Não é? Então, é igual hoje, a gente tem uma questão de
principalmente, eu vivo muito lá para cima, né? Então, assim, a galera que mora lá para cima, ela tem umas questões mais... É difícil pra caramba você descer aquelas escadarias com o seu filho no colo. E hoje é muito mais fácil, porque o líder da comunidade já conseguiu que consertassem várias delas. Porque antigamente a gente descia se equilibrando e ninguém tava nem aí. Nunca tinha tempo para vir aqui, quando vinha, aí fazia, que é um projeto, que é isso, quanto tempo que durou para a Escola Presideu Amorim sair, gente? Quantas manifestações, quantos estresses, quantas brigas, quanto ficar sem falar com os outros, que a gente teve que fazer aqui nesse bairro para a Escola Presideu Amorim sair. Agora que saiu a escola. Sabe? E parece que tudo para a comunidade, para as periferias, é mais difícil. Tudo, não existe material para cá para fazer, não existe funcionário, não existe material, não existe nada para gente, sabe? Então é tudo muito complicado. Eu acho que a gente mora na periferia, a gente resiste todo dia. E o que você acha que a municipalidade poderia fazer no seu território em específico, né? E pensando na realidade das mulheres negras, das crianças negras, das mães solo, o que você acha que a municipalidade poderia fazer, como poderia atuar? Eu acredito que deveria se criar estratégias para ouvir um pouco quais são os nossos anseios, para colocar aqui. Eu sou fã da educação em tempo integral, da escola integral. Eu acho que esse modelo, né, pode ser levado para outras vertentes, igual a gente estava fazendo aqui. Tinha judô, tinha aula de dança, de balé, as meninas adoram, gente. Sabe, são coisas assim, que é um período que a mãe está trabalhando, a criança ia estar em casa sozinha, ela não está porque ela está ali. Eu acho que nas comunidades periféricas, a gente precisa disso. A gente precisa de ter alternativas. Só a escola não dá conta, a gente sabe que não dá conta, só o CEMEI não dá conta. Quantas mães que têm bebê que não conseguiram uma vaga no CEMEI e que aqui não tem projeto para poder ser inserido? Então, eu acho que deveria se pensar alguma coisa para criar na comunidade, não só aqui no Bonfim, mas em outras comunidades, que fosse atender e que fosse fazer com que essa mulher pudesse sair de casa para trabalhar e que fosse trabalhar... sabendo que o filho tá cuidado, não tá largado. E que eu acho também que tem que se criar algumas coisas pensando nas próprias mulheres, porque o que eu vi dessa pandemia é que se tira aquilo que a mulher trabalha, por exemplo, vende bala no sinal, vende roupa, faxina, ela não tem uma outra alternativa porque ela não sabe fazer nada. E aí, se vier uma outra pandemia e essa pessoa ficar impossibilitada de fazer aquilo de novo, ela vai continuar na situação de ter que estar recebendo cesta básica. Então, eu acho que passou essa pandemia, a gente tem que pensar em alguma coisa para que essas pessoas saiam dessa condição. Se amanhã ou depois voltar uma pandemia, ou acontecer qualquer coisa que seja, que ela esteja num patamar de, eu vou ajudar fulano, ou eu posso me virar com as minhas próprias pernas, eu não posso ajudar ninguém, mas eu também saí daquela condição da última vez que eu precisei de ser ajudado, né? Ajudado, que eu falo assim, de ser mantido mesmo, porque tem gente que a gente tá mantendo mesmo, tem gente que é uma ajuda, mas tem gente que está sendo mantido, porque não tem mesmo como trabalhar. Então, tudo isso eu acho que é uma questão da gente sentar e pensar coletivamente. E pensar coletivamente com as pessoas das periferias. Porque a estratégia que uma pessoa que não tem uma vivência de periferia, que não conhece o que acontece lá dentro, pode traçar, é diferente do que a gente precisa. Às vezes, se aproxima, mas não é o que a gente precisa. E eu acho que a gente tem que começar a fazer, pelo menos apontar para o que precisa. Se ficar na metade do caminho, tentou. Maravilha. Eu te convido a conhecer nosso programa, Amanda, porque ele está cheio de questões que você falou, né? A gente concorda que precisamos pensar políticas para as crianças que estejam além da escola, né? Reconhecendo esse papel fundamental da educação escolar, mas que estejam para além. Então, pensar a criança, e principalmente de 0 a 3 anos, antes da obrigatoriedade do ensino, começa com 4 anos, políticas e espaços específicos para essas crianças. Então, nós temos no nosso programa uma diretriz que fala das mães comunitárias, tão comuns na periferia, né? Essas pessoas que cuidam de várias crianças. Então, profissionalizar essas mães, ceder espaços que sejam espaços seguros, espaços monitorados, espaços que tenham qualidade, que as mães possam
se sentir seguras em deixar os seus filhos ali e que sejam gestados também pela comunidade, em conjunto com a comunidade, e profissionalizando, incorporando as pessoas da própria comunidade, porque não faz o menor sentido ficar o tempo inteiro trazendo gente que não conhece aquela realidade e criar esses laços, né, entre os profissionais e a comunidade, que já tem laços enormes. A gente prevê no nosso programa também, Amanda, a criação de espaços, não apenas playgrounds, mas espaços de brincar livre, porque essa não pode ser uma política só da classe média. A gente precisa ter nos territórios um espaço com uma mangueira, com pé de fruta, que não seja milimetricamente planejado e que dê esse espaço. Nossas crianças pretas precisam fabular e têm o direito de fabular também. A gente prevê creche noturna, porque as mães que trabalham à noite, elas precisam ter onde deixar os filhos e filhas com segurança. A gente prevê também o aumento das escolas de tempo integral, a extensão da carga horária, e que a gente crie, além dos centros de saúde que existem, centros especializados na saúde das mulheres. E que nesses centros a gente priorize, né, políticas de colocação de DIU, auxílios, né, de programas, de incentivo de renda e trabalho, de informatização para essas mulheres que são mães também, que a gente promova encontros de mulheres puérperas, né, recém-paridas, e que elas consigam ter trocas sobre amamentação, sobre cuidados neonatais, sobre reinserção no mercado de trabalho, sobre as possibilidades da cidade, sobre aonde buscar os seus direitos, e que seja feita, né, todo esse planejamento com base nos nascidos vivos registrados no posto e o tanto de vagas que é necessário para colocar as crianças nas escolas. E que essas vagas, elas comecem a ser pensadas já nesses centros de convivência. Né? Não é utopia, não é gasto desnecessário, um foco nas pessoas, uma gestão que pensa o cidadão real, que 60% da nossa população é a população negra, e isso é muito expressivo. A gente precisa pensar que a maior parte da nossa população também é feita por mulheres, e faz parte da vida das mulheres a maternidade, seja negando, não querendo ter filhos, ou seja, tendo filhos, mas tudo isso faz parte de uma escolha pelo maternar. Então, no nosso programa, a gente tem aí esse lado das maternidades, e pensar que o Estado tem que sim ser responsável por essas crianças, que o Estado tem que sim ser responsável por essas mulheres, e geração de renda começa também pensando o que fazer com o meu filho, né? Então, existe uma gama de propostas, e a gente poderia se alongar aqui falando delas, mas convido você a conhecer esse programa, né? Faço questão. É um programa que está muito bonito, muito pensado nas mulheres e nas mulheres negras, que pensa a saúde da mulher negra, não só em aspectos de saúde física, como saúde mental mesmo. A gente sabe que o racismo é forte. Pode falar. Quando a gente pensa esse tipo de programa que você falou, que traz todas essas coisas para dentro da comunidade, a gente imagina, e eu já vou viajando porque eu sou assim mesmo, lá na frente, você já pensou, você faz um grupo de mães, de puérperas, de gestantes, faz a creche, as mulheres querendo ir lá na creche para poder ajudar a vigiar os filhos da amiga. Eu trabalho de tarde, então de manhã eu vou lá para poder ajudar, depois eu vou trabalhar e quem trabalha de manhã vai. Eu acho que isso une as pessoas, grupos de pessoas que estão na mesma situação, ela acaba unindo a gente de uma maneira que a gente abre os olhos, a gente abre as nossas linhas de pensamento para outras coisas que não tinha nada a ver com aquilo. Sabe, você passa a ter outros debates, você passa a ter outros conhecimentos, que eu acho que é muito importante, porque muita mulher aqui na comunidade não sabe os direitos dela quando vai ganhar o bebê. E a gente pensa, meu Deus, essa pessoa não fez um pré-natal? Como assim? Um monte de mulher tá vindo me perguntar, Amanda, mas não pode mesmo ficar ninguém quando eu for ganhar por causa do coronavírus? Falei, gente, não é bem assim não, tá? E elas não sabem, elas acham, porque lá no hospital eles falam, e elas acham que é isso mesmo, e aí eu fico besta de ver como que na unidade de saúde se faz um pré-natal, na unidade de saúde tem os encontros de gestantes, e ninguém fala isso, entendeu? Então acho que, nossa, isso seria um sonho pra gente, seria muito importante. Quem dera. É
preciso pensar, né, em estações, em casas de acolhida que sejam só para as mulheres. E em tempos de pandemia, a gente sabe que grávidas são um grupo de risco, não expô-las ao risco de estar no posto de saúde, que também atende pessoas, né, com coronavírus e várias outras doenças. Então, tudo isso é pensado. O nosso programa de economia, por exemplo, além de contemplar os pequenos e médios, né, negócios, os micronegócios, microempreendedores, a gente pensa também em cooperativas. E uma das cooperativas são exatamente cooperativas de fazer fraldas, né, descartáveis e ecológicas. A outra é de pensar absorventes, carregadores, né, os slings, os cangurus, porque tudo isso facilita muito. Eu sou mãe, você é mãe, a gente sabe como isso facilita, né? Nossa, e gera emprego. Sim, isso gera renda e que seja gestado pelas pessoas da comunidade. Nossa, então, seria muito importante. Não adianta a gente pensar, por exemplo, em horta, se a gente não pensar em horta e lavanderias comunitárias e cozinhas comunitárias nesses espaços da horta. Porque isso é pensar soberania alimentar, isso é pensar segurança alimentar, isso é pensar em educação ambiental, mas também empregando as pessoas da própria comunidade. E que elas se orgulhem desses laços comunitários e consigam sobreviver ali nos seus territórios, né? Tudo isso é possível. Tudo possível. Tudo isso é possível. Tudo possível. A gente pensa que a gente não tem por quê. Por quê, né? Porque eu tenho a resposta. Eu também. Eu vou passar a bola para o Gilbertinho, ele tem uma série de perguntas aí para você também, mas sigo aqui nesse papo, viu, Amanda? Amanda, eu tô assistindo aqui e estou viajando no bate-papo de vocês, né? De mulher para mulher, mulher falando das mulheres, e isso é muito importante. Nós, homens, né, por mais esforço que a gente faz para compreender esse universo feminino, a gente não consegue penetrá-lo e compreender, porque ainda, mesmo nós, homens, militantes, que temos uma compreensão, uma carga de racismo, de machismo muito grande, né? Enfim, você falou que você mora aí, me parece que 23 anos no bairro, 23. Né? 23. Então, naturalmente, você deve ter visto várias administrações passando por aí pelo bairro, né? E uma pergunta que eu queria te fazer, né, é como que você avalia a atual gestão e as gestões anteriores? Você deu uma dica, né? E essa dica que você deu coaduna muito que eu penso, que eu converso muito com Mona e a gente tem conversado, que é uma administração muito de perfumaria. Eu estou utilizando esse termo bastante, então, maquiagem, né? Você falou da Avenida Vitória, ciclovia, 3 pistas, jardinagem e tal. Aí, quando você olha para dentro ali do Morro do Romão, você percebe assim, poxa, parece que está tudo bonitinho também. E aí, nossa primeira live foi com um morador do Romão. Ele falou assim, Gilbertinho, é até a página 2 só, tá? É até 100 metros, só até onde a vista alcança, porque depois que a vista alcança, é esgoto, é falta de água, enfim. Se você fosse dar uma nota para a atual gestão, que nota você daria e por que você daria essa nota? Então, eu sinceramente, eu dava uma nota bem da negativa, porque o primeiro mandato foi ruim. Esse, então, tá péssimo. Para mim é -1. Porque, assim, a gente não tem nada. A gente não funciona enquanto educação, a gente não funciona enquanto saúde, a segurança pública é uma merda, é só bater e matar a gente na periferia. Tá fazendo o que lá? Eu não tô entendendo. E é bem o que você falou mesmo. Aqui no meu bairro é assim, dá para ver na cara. O asfalto chega a fazer uma dobra. Na hora que sobe o morro ali, pega o negocinho da Cezanne, que eles vivem pintando, aquele negócio sempre tá branquinho e azul. Aí você sobe, nossa, que legal, olha, Bonfim, deve ser um bairro maravilhoso, lindo, nossa, o asfalto do Bonfim é igual o Jardim da Penha. Aí quando dá uma viradinha assim, tem buraco, tem lixo, tem muro pocado, que a prefeitura já foi chamada para coisa, porque eles vão lá, abre buraco na rua, prefeitura, Cezanne, quem quer? Abre o buraco na rua, poca a calçada das pessoas, tudo vai embora.
Ah, mas depois eles vão vir assentar aqui. Tem um que eles vão vir assentar aqui, acho que já tem uns 3 anos, gente. Eu dava aula no João Bandeira ainda. Eu já saí do João Bandeira há muito tempo. E tá lá, tudo quebrado, que foi a prefeitura que quebrou. Então, assim, eu acho que não é uma gestão que não tá... Não, eu não consigo ver nada que ande nessa gestão. É tudo, vamos fazer, estamos fazendo, porque tem projeto, porque tem planta, porque tem... Você vai igual quando eu vou muito na Secretaria de Educação, ou então na Secretaria de Assistência Social. Tudo tem projeto. Não tem projeto. Isso aqui tem projeto. Fulano fez um projeto maravilhoso. É maravilhoso mesmo, mas está tudo lá no papel. Eu não vejo, não sai. Se sai, não é aqui. Eu já perguntei lá, tem gente que tá até com cara feia para mim, para mim, pro meu lado lá, porque eu perguntei, falei, aonde, em que planeta que tem esse projeto aí? Só se fosse abrir o guarda-roupa e for para Nárnia, porque aqui não tem, não. No Espírito Santo, no município de Vitória, principalmente, não estou conseguindo visualizar isso daí, não, gente. E aí, a gaguejação, sabe? Vamos marcar, vamos agendar, vamos não sei o quê, e aí você é limado, acabou. Acho que se eu falar meu nome lá na Secretaria de Educação, alguém até bate. Não consigo enxergar nada que seja de bom. Falar assim, não, fulano, essa gestão fez isso de bom. Não consigo falar, não consigo. Amanda, mas o nosso programa, né, o nosso projeto de governo, ele quer resolver esses problemas antes que eles aconteçam. O que significa isso? É você envolver a comunidade, né, na formulação da proposta orçamentária e no programa de governo para os próximos anos. Por exemplo, o ano que vem nós queremos fazer isso e isso no bairro Bonfim, mas quem vai dizer o que a prefeitura tem que fazer são os moradores. Como é que vai fazer isso? É a prefeitura ouvir os moradores. Então, nós temos uma proposta que é a Assembleia da Cidade. Essa Assembleia é você juntar todas as pessoas, principalmente das comunidades periféricas, e as pessoas que vai formular as propostas que serão executadas no ano seguinte. Isso já teve a experiência, né, do orçamento participativo, mas nós queremos retomar essa questão, porque não dá para a prefeitura vir de cima para baixo e dizer o seguinte, nós vamos fazer dessa forma porque nós estamos vendo que o problema é esse, estamos identificando esse problema. Não está identificando, porque eles não comparecem nas comunidades, eles não vão ao bairro. Você mesmo acabou de falar, ou seja, uma escadaria leva anos para ser pensada. No domingo eu estive lá no Morro de São Benedito, eu vi uma cena que me chocou muito. 2 cenas, na verdade, né? Eu descendo de carro, vinha subindo uma senhora, a senhora andava 3 metros e parava, assim, uma senhora já com uma certa idade, e ela, assim, andando muito, parece que ela tinha um problema cardíaco. E logo em seguida, veio dois senhores empurrando uma bicicleta de carga, onde eles tinham feito a compra lá embaixo, lá no bairro de Tararé, e para subir com aquela compra, eles vieram empurrando essa bicicleta, um puxando e o outro empurrando, enfim, com uma dificuldade muito grande, né? Então, nós compreendemos que todos esses problemas eles serão resolvidos a partir da participação da comunidade, e a comunidade é que vai apontar para a prefeitura quais são as prioridades. Por que isso acontece, né? Porque eles não elegem prioridade. A prioridade deles é tratar somente os bairros da orla, né? Porque é ali que estão os pares deles, ali que eles têm os maiores financiadores de campanha, a gente sabe disso. Sim. Eles têm este olhar que privilegie esse setor. Mas, assim, desde quando eu e Muna nos colocamos à disposição para enfrentar esse desafio, porque esse desafio que nós estamos enfrentando é um desafio barra pesada. Eu, como homem negro e Muna, eu, por exemplo, estou sofrendo vários tipos de violência, xingamentos, racismo. Eu estou passando por isso, né? E eu sabia que eu ia passar por isso. Enfim, imagina aquelas pessoas que não têm o microfone na mão. Eu tenho o microfone na mão. Parece que não é nada, mas é um poder. Porque se o camarada fala um monte de abobrinha no meu ouvido, eu vou lá e denuncio publicamente, né? Então, eu estive aí
no domingo, e eu fui para o Morro São Benedito, eu fiquei assim, abismado porque com o que eu vi, entendeu? Embora eu já tivesse, assim, mais ou menos uma noção daquilo que acontece aí nos bairros, né, principalmente dos morros e tal, eu fiquei chocado, Você viu algum ônibus? Vi o ônibus, a linha 031, a linha 031 ou 0, não sobe mais o morro, né? Antigamente, você acredita que o ônibus subia e ela deixava a gente. Eu dava aula lá no Paulo Roberto, né? Trabalhei no SECRE e depois eu fui para o Paulo Roberto, que é a escola lá do São Benedito, ela é depois da pracinha. Então o ônibus deixava a gente ali na pracinha, a gente ia. Só que o ônibus, ele saía de lá da garagem às 7 horas da manhã. Uma vez eu perguntei, falei assim, ué, moço, pro motorista, mas a gente vai trabalhar, como que o ônibus sai às 7 horas da manhã? Isso logo que eu fui pro São Benedito, eu não tinha essa informação. Eu falei, 7 horas da manhã eu tenho que estar dentro da sala de aula, o ônibus está atrasado. Aí o moço falou, não está atrasado não, professora. O ônibus sai da garagem às 7 horas da manhã. Eu falei, quê? Ele é o primeiro ônibus. Aí como que você mora num lugar onde todo mundo 7 horas da manhã já está indo pro trabalho e o ônibus está indo ainda, gente? Isso é uma falta de respeito com as pessoas. Aí eu penso, a gente, e ônibus é coisa, ônibus no Brasil, pelo menos é coisa de gente pobre, né, de quem não tem dinheiro para andar de carro. Aí você fica num ponto de ônibus para ir para São Benedito, você só pega ele depois de 7 horas da manhã. Você fica num ponto de ônibus para vir para o Bonfim, que a gente pega o 182, que é o bairro da Penha, é um ônibus de 1 em 1 hora. Mas para Jardim da Penha, Jardim Camburi, é ônibus toda hora, que eu falei, meu Deus, para que essa quantidade de ônibus para esse pessoal? Tem mais ônibus para a gente conseguir chegar na curva da Jurema Nelly do Boi do que no Bonfim. A gente mofa. Eu saía do serviço, quando eu dava aula no Irmã Jacinta, eu pegava o ônibus na Avenida Vitória, o 182. Eu saía do serviço 5h30, eu chegava em casa 6h30, 7 horas, a Irmã Jacinta é ali, gente. Eu achava isso um absurdo. Aí via Jardim da Penha, Jardim Camburi, Maria Ortiz, só ônibus que passa nesse pessoal. Aí tem bastante. Pra gente, sabe, e é uma briga daqui da liderança comunitária do Bonfim, tá? Esse negócio de ônibus, mas fazem vista grossa. A comunidade falou, os moradores da comunidade, eles falaram muito comigo sobre essa questão do ônibus, que é uma questão muito séria. Muito. Né? O ônibus subia até lá ali na pracinha e tal. Pracinha. Esse ônibus acho que não sobe mais. Meu Deus. Eles têm uma dificuldade enorme. Uma outra coisa que eu fiquei abismado, muito abismado, desculpa, é que eles desmoronaram a escola, destruíram uma escola, né? A escola Paulo Roberto. Paulo Roberto. Paulo Roberto. E está o terreno lá, já todo... Só tem a terra, né? Não tem nenhuma iniciativa de reconstrução da escola, e isso já tem algum tempo, as pessoas estão... Bastante. Passeatas, protestos, e nada. Agora eu fico imaginando como que aquelas crianças fazem para estudar. Eu queria que você dissesse para mim, porque elas têm que descer até o Bonfim, e não tem escola suficiente para... O Paulo Roberto parece que foi para o prédio onde funcionava o SECRE. Tinha um prédio do SECRE. Sim. Aí parece que o Paulo Roberto agora está onde foi o SECRE. O que eu fiquei sabendo é que eles demoliram o Paulo Roberto para fazer uma área de... E lá porque lá no a escola Paulo Roberto era uma escola com 4 salas. Não tinha espaço nenhum, eram 4 salas. Então eles demoliram, a intenção era ter uma escola maior em um outro terreno, que eu não sei se era nesse terreno do SECRE, ou se eles iam arrumar outro terreno, e que parece que ali onde era o Paulo Roberto seria uma área de lazer. Só que a gente sabe que, gente, o povo do São Benedito não é olhado. Eu falei, se eu fosse de lá de cima, mas a gente ia brigar, mas marreta naquelas paredes eles não iam bater não, porque eu sei que quando derrubar ia demorar para fazer outra. Igual que no Bonfim aconteceu, vai derrubar o presidente Amorim, quando a outra estiver em pé. Porque queriam meter aqui também. Não, por enquanto nada. Quando levantar a outra, a gente sai. Porque se sair, para volta não. Muito difícil. E eu passei pelo SECRE também, né? A companheira minha, nossa, que é a Josi, ela é candidata a vereadora lá na região, e ela falou para mim que esse SECRE, e eu olhei assim, será que esse SECRE ele tem condições de atender todos os alunos? Aí você falou uma coisa que me chamou a atenção, que é o debate que nós estamos fazendo com a volta presencial das escolas. E nós temos falado por aí, eu e Muna,
que as escolas da periferia, elas não estão adequadas para receber essas crianças. Hoje, por que não? Esses professores, esses trabalhadores, por conta, não tem ventilação, não tem espaçamento dentro da escola, não tem água potável, não tem água potável. Diz que eles informaram que a água lá chega lá de vez em quando. Como é que fica dessa forma? Não, eu acho que, principalmente nas escolas de periferia, não tem condição de voltar. Se voltar, é de uma irresponsabilidade. Eu acho que a irresponsabilidade ela chega a ser criminosa, mandar a gente levar menino para a escola. Não tem condição nenhuma. O espaço escolar, ele não tem condição. Meu filho estuda no CEMEI aqui do bairro, a sala de aula é um ovo. Se colocar 5 crianças ali dentro daquela sala, já está criança demais. E sem contar como que a gente vai bancar que uma criança não vai ter contato com a outra? Isso não existe, gente. Nem se colocar, não tem nem profissional o suficiente para fazer isso, esse controle. Não tem como. Partindo da questão do espaço mesmo, espaço físico. Não. E a outra até solução... raiva falando isso. Mas pensa que alguém pode pensar um negócio desse. É porque a gente pensar que isso vai dar certo, gente. Né? A gente tem que se revoltar, porque eu sou de uma área de arrecadador de impostos. Então, eu sei que quem paga imposto nesse país, proporcionalmente, é a população. Proporcionalmente, não. Quantitativamente, é a população negra, porque os nossos impostos são regressivos, né? E esses impostos, eles não voltam para a comunidade. Nunca. Esses impostos, eles ficam lá no asfalto. Para a comunidade que paga esses impostos, ao comprar suas mercadorias, os alimentos e tal, eles não veem o retorno disso, né? Então, isso é uma questão de prioridade que a gente quer fazer. Então, a outra solução que eles apontam, né, sobre os alunos, é os alunos estudar em casa via internet, via online, mas a gente sabe que as crianças da periferia não têm equipamento adequado, a internet é muito ruim, a internet é aquela que fica lá na pracinha, que não atinge todas as casas, e as pessoas não têm condições de pagar uma internet, né, que possa atender. Então, assim, você que é educadora, como é que você vê todo esse estado de coisa? Porque não tem solução, né? Qualquer das soluções atrapalha, é muito ruim. Igual assim, aqui na escola do bairro, tem as aulas virtuais e eles vão buscar material, pode buscar o material impresso, né? Aí o responsável, ou o próprio aluno, que na maioria das vezes é o próprio aluno, porque os responsáveis estão trabalhando, vão na escola, busca esse material impresso, leva para casa, devolve pronto. Para o menino fazer atividade, ele precisa que alguém explique aquilo para ele. A gente sabe que numa questão, num ambiente de situação periférica, não são todas as pessoas que são nem alfabetizadas para poder explicar a matéria para menino, nem para menino de quinto, de quarto ano, terceiro, quarto ano. Quem dirá para menino de ensino fundamental, séries finais? O menino, se eu mostrar um negócio de 8ª série para a maioria das mães dos meus alunos, elas vão falar: tá de brincadeira com minha cara, né, Amanda? O que eu vou fazer com isso aqui? Não adianta eu dar material se ele não tem como fazer a atividade. E aí a gente não tem como explicar, porque, professora, na minha casa é um celular, minha mãe vai trabalhar, eu tenho que levar o celular, porque se acontecer alguma coisa, tem que ligar para ela. A gente liga lá, tá lá, meu Deus, cadê você, fulano? Cadê você? A internet que não tá boa. Sabe? A gente baixa com isso. Então, a gente sabe que pode ser que querem fazer, é legal, se der certo, seria até bom, para a criança não ficar sem nada, mas a gente sabe que aqui não funciona. O pessoal do coletivo Nós do Beco, não sei se você foi lá falar com a Crislane, aquele pessoal que trabalha no Nós do Beco, eles estão fazendo umas aulas de disponibilizar. Então, é maravilhoso aquele pessoal de lá, o povo que trabalha mesmo. Eles disponibilizaram um espaço do Conexão Perifa, colocaram alguns computadores, a gente se mobilizou, conseguiu vários educadores de todas as áreas e está tendo aulas de reforço. Aula virtual, né? A criança vai lá, 4 por vez, vão lá, cada um seu computadorzinho, com todos os equipamentos de segurança, e tem a aula para tirar dúvidas. Aí o que trabalha?
Ele leva, quem está com material impresso, leva seu material impresso, a gente ajuda, orienta. Quem não tem todas as matérias, a pessoa se inscreve, tem dificuldade de história, tem dificuldade de matemática, e está tendo essas aulas. Mas a gente não consegue abranger todo mundo. A gente no começo achou que não ia ter tanta procura, não. Mas ela disse que a procura foi, assim, tem muito aluno. Entendeu? Não tem a estrutura física mesmo, ela não permite que abranja todo mundo. Então a gente sabe que o EAD na periferia, ele não funciona. Para ele funcionar, primeiro lugar, tem que ter internet aqui no bairro para todo mundo. Porque não é todo mundo que tem. Aliás, não é todo mundo, não. A maioria não tem como ter internet. Mas todo mundo na periferia fica no WhatsApp. Lógico, eu dou minha senha, fulano, que dá para Beltrano, e o outro fica sentado ali na senha da padaria. Você vai aqui, tem um monte de gente na rua, pegando internet dos outros, dos comércios, gente. As pessoas compartilham as coisas, mas a gente sabe que uma internet compartilhada, ela não chega na casa de uma pessoa que mora lá em cima, mesmo se a pessoa, às vezes, a internet é boa aqui na rua, ela entra, vai para dentro de casa, lá dentro não funciona, e ela vai ter aula no meio da rua. Entendeu? Primeiro, a gente tinha que começar com esse debate. Vamos fazer o sistema vai ser EAD? Então, beleza, vamos em todos os bairros da periferia e vamos verificar como é que está funcionando a questão da internet lá. Consertamos a internet, o que a prefeitura vai fazer? O que o município vai fazer? A gente vai disponibilizar computador, a gente vai disponibilizar tablet, a gente vai disponibilizar o quê para esse pessoal que não tem nada? Agora, pegaram o EAD e jogaram no colo da família. Se vira. Mas tem material impresso, e quem vai ensinar para ele? Professor fantasma? Né? Telepatia? Não sei o que eles pensam disso tudo, mas certo não tá dando, não, e tá dando muito errado, e tem muita criança frustrada aqui, tá? Muita criança, muito adolescente frustrado, porque, não consigo aprender porque eu sou burro. Ontem falou comigo, professora, eu não vou fazer mais esses negócios não, porque eu não consigo fazer, que eu sou burro. Falei, meu filho vai ser burro por quê? Não consigo aprender. A culpa não é dele, gente. A gente sabe que a dificuldade para ensinar dentro da sala de aula, com você ali cara a cara com um aluno, você imagina num ambiente virtual. Eu tenho dificuldade em ambiente virtual. Eu prefiro estar na sala de aula, eu tenho que me virar mais, me concentrar mais, fazer mais coisas para poder aprender num ambiente virtual. Imagina um aluno, né? Uma criança, um adolescente. O Estado que deveria, né, elevar a autoestima dessas crianças, ele acaba criando um complexo de prioridade das pessoas, né? Com certeza. Aquela lógica, né, que as pessoas veem das pessoas negras, pessoas que não têm capacidade, pessoas que não têm um nível de intelectual elevado, pessoas que não têm talento. Não tem dinheiro. Fulano, você não vai fazer negócio porque você não tem internet, não? Nossa, é pobre. É assim... Fulano não tem celular, sabe? São coisas que... E é uma regressão, umas coisas besteira que tinha antes, que a gente falando, para com isso, não pode falar isso, não é assim. Aí voltando tudo de novo, que não pensaram, ou pensaram e não estão mesmo nem aí pra gente, né? Nós estamos vivendo um momento muito ruim da vida brasileira, né? Então, nós estamos aí com essa crise da pandemia, e no nosso programa a gente faz uma previsão que essa crise ela vai piorar muito, né? O desemprego vai ser muito alto, a inflação já voltou, nós estamos vivendo numa recessão técnica. Isso significa que as pessoas que são pobres, que são trabalhadoras, elas vão sofrer diretamente esses impactos. E se a gente olhar para essas comunidades, para as nossas comunidades, que a maioria absoluta das pessoas trabalham, né, em trabalhos informal, que não tem previdência, que não tem carteira assinada, quer dizer, não tem direitos trabalhistas garantidos. Então, essa situação vai complicar muito. E aí, como que a gente vai resolver esse problema se a gente estiver lá na prefeitura? Porque é no município que as coisas acontecem. O prefeito falar assim, isso não é problema meu, isso é problema do governador, isso é problema do presidente. Mas é no município que as coisas acontecem, é que a vida existe no município. Então, com certeza. Os problemas estão ali do nosso lado, né? E, enfim, eu queria fazer uma última pergunta para você. Você acredita que seja importante ser representado por pessoas negras? Porque eu sou uma pessoa negra, sou militante do movimento negro já há uns 40 anos. Muna é uma mulher negra, militante. O nosso governo, nós vamos ter
é um secretariado enegrecido, então nós vamos ter muitos negros e negras como secretário de Educação, secretário de Saúde, secretário de Desenvolvimento, enfim. E uma das questões que a gente vai atacar de frente e que a gente não abre mão disso, mesmo que isso cause muita polêmica, mas do nosso ponto de vista é o fator, né, que divide a cidade, que é atacar o racismo. Pode ser o racismo estrutural, o racismo institucional, que coloca a nossa população nessa situação de vulnerabilidade. Então, queria saber de você, que é uma mulher negra, que tem essa compreensão do racismo, que tem filhos negros, que fica preocupado quando o filho sai para se divertir e não sabe se ele volta, porque nós sabemos que o racismo que gera essa violência sobre os nossos corpos, né? Então, gostaria de saber de você o que você acha importante ser representado por pessoas negras, enfim, qual é o seu olhar sobre isso? Eu acho que a gente ser representado por pessoas iguais não é só importante, não, acho que é fundamental. Porque só uma pessoa negra que sabe quais são os anseios, as dificuldades, as dores, as necessidades de uma outra pessoa negra. O que não significa que também não saiba das pessoas brancas. Tudo que acontece com gente negra acontece com gente branca, só que com gente branca, tudo não, né? Racismo não. Algumas coisas não, mas assim, alguns problemas que acontecem com pessoas negras acontecem também com pessoas brancas, mas com as pessoas negras é pior. A maternidade solo, tem um monte de mãe solo branca, mas a carga que eu carrego é muito maior do que uma de uma mãe solo branca. A começar porque eu tenho que todo dia ensinar para o meu filho combater e se defender de racismo, que é uma coisa que mãe branca não precisa nem de se preocupar. E racismo mata, né? Racismo é como se fosse uma pena de morte. A gente morre porque é preto. A gente morre porque é preto e porque é periférico. A gente morre porque é preto, porque é periférico, porque é filho de mãe solteira, mãe solo. Muito difícil. Então, assim, eu acho que é fundamental, principalmente nesse momento, nessa atual conjuntura que a gente está vivendo no nosso país, de um governo que vem de lá de cima do governo federal, um governo homofóbico, machista, racista, tudo que tem de contra a humanidade, esse governo está trazendo, está mostrando para a gente que todos os dias. Então, eu acho que é fundamental que a gente seja representado por pessoas que vão de encontro, vão contra tudo isso que isso está trazendo, que esse momento está levantando, toda essa ira, todo esse ódio, essa visão de que a gente é mesmo pessoas, bandido, que nós somos mesmo pessoas, não somos pessoas capazes. Então, acho que a gente precisa, sim, de pessoas nos representando e que sejam da nossa cor, de gente negra lá, de gente negra e de gente negra que tem consciência de negritude. Claro. É isso. Não basta ser negro, né? Mas não, tem que ter consciência isso daí. Questão toda. Olha, Amanda, eu sou Gilbertinho Campos, 50. Nós estamos batendo um papo aqui, porque é importante a fala de vocês, porque a gente não conseguiu fazer todos os diagnósticos que nós queríamos fazer, porque nós não estamos dentro da máquina. Uhum. Então, uma forma que a gente encontrou de fazer este diagnóstico é ouvindo das próprias pessoas os problemas que elas estão vivenciando por falta de atenção do poder público, né? Enfim, eu queria agradecer você, né, por estar aqui, né, batendo esse papo com a gente, e nós estamos ganhando esse tempo, não perdendo esse tempo. É verdade. E eu gostaria muito de contar com o seu apoio, tá? E a gente ainda vai conversar mais. O nosso programa é um programa em construção, não é um programa acabado. Nós temos muitas boas premissas, né? E a gente colocou algumas aqui, enfim. Mas a gente quer complementar este programa ouvindo as pessoas. E agradecer muito a você, tá? Por ter participado. Aí eu queria devolver a palavra para a Mona, para que vocês, mulheres, fechem chave de ouro essa live aqui. Mulher com mulher. Isso, obrigada. Amanda, primeiro agradecer, né, a ter disponibilizado o seu tempo. A gente sabe que nesses tempos de pandemia
quem é mãe e trabalhadora, e mãe solo e trabalhadora e periférica e negra, disponibilizar um tempo para tirar, para conversar sobre política, para conversar com candidatos, né? Isso é muito raro, isso é muito difícil. Agradecer pela sua coragem, né? De dizer realmente o que pensa e de lutar pela sua comunidade, por suas estratégias comunitárias, dizer que eu sou muito fã de todo o trabalho que você desenvolve, da pessoa que você é, e espero que a gente possa contar ainda e que a gente possa realizar esse bonito sonho, que é pensar uma vitória que seja de todas, de todos e de todes, né? Pensar uma vitória que seja a nossa cara, uma vitória da raça. Convido a quem está assistindo que acesse as nossas redes. A gente está inaugurando hoje esse canal no YouTube, que é o Nossa Vitória 50. O nosso Instagram também é o Nossa Vitória 50 e temos uma página no Facebook. Acompanhe os vídeos, acompanhe as propostas que vão surgindo. O movimento está muito lindo, o movimento está muito preto, o movimento está muito feminino e feminista, o movimento está muito intenso, é comunista, é socialista, é potência, é povo no poder e de pessoas que lutam por uma democracia popular. Então, espero que a gente continue, que esse papo não se encerre aqui. Esse terceiro encontro que nós estamos tendo, os encontros anteriores foram com o Bruno, o Chico, que é músico, né, do bairro de Santo Antônio. Nós tivemos um encontro com o Antônio Carlos, que é gari, né, também. Qual era o bairro do Antônio Carlos, Gilbertinho? Era o Romão. Do Romão. E assim, esse encontro com você é um encontro de muita potência, é um encontro que vai dar muitos frutos, que vai dar ainda muito bate-papo. E como o Gilbertinho disse, esse programa não é um programa fechado, esse é um programa em construção e em desconstrução. Estamos abertos a escutá-la, estamos abertos a compreender as necessidades do bairro, e o nosso diagnóstico é esse, né, camarada? O nosso diagnóstico é o povo, porque ninguém melhor do que o povo que vive, que sente e que experimenta os territórios para nos dizer o que falta, quais as potencialidades também e o que a gente precisa e pode fazer, tá? Me despeço, Amanda. Se você quiser falar alguma coisa no final, também fica aberto aí o microfone para que você fale. E boa noite para todo mundo que está assistindo. Agradeço a audiência de todo mundo e espero contar com vocês nos próximos episódios, contar com a torcida de vocês e contar com o voto de vocês também no dia 15 de novembro. É 50, é PSOL, é Gilbertinho Campos, Muna Malek, é fogo neles, é para cima deles, e é lutar por uma gestão que seja realmente democrática e uma gestão que seja a cara do nosso povo. Eu queria só me despedir, boa noite para todo mundo que está veio ouvir a gente, agradecer vocês pelo convite. Eu acho que é sempre importante a gente falar quando é solicitado, né? Eu costumo dizer que quando a gente está com uma dor, a gente vai no médico e o médico chega lá e pergunta o que você está sentindo antes de diagnosticar. Agora, quando é para fazer coisa dentro da casa da gente, dentro da nossa comunidade, ninguém vem aqui perguntar para a gente o que está acontecendo. Todo mundo quer falar. É para tapar buraco, é para fazer a escola, mas eu não falei isso. Ninguém que mora aqui falou isso, a gente não contou quais são as nossas dores, né? Por que a gente está tendo diagnóstico antes? Então, eu acho que é muito importante quando o candidato quer ouvir a gente. E eu estava muito, assim, desesperançada, muito deixando a maré levar nessas eleições, e eu fiquei muito feliz com a candidatura de vocês, e me deu muita esperança quando eu vi lá, e eu vi vocês de fato se mobilizando e fazendo as ações da campanha de vocês, e me deu esperança, e pode contar comigo, pode contar com a volta da minha família, nós estamos aí. Obrigada, viu, bom. Amanda? Boa noite, obrigado, gente. É a boa vitória noite, da gente. raça. Tchau. Seguimos nessa construção conjunta. Boa noite, Muna. Boa noite, Gilbertinho. Tchau, tchau.